A cura de um homem hidrópico foi um milagre operado pelo Senhor Jesus Cristo que aparece registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6. A expressão homem hidrópico basicamente significa que aquele homem sofreu de uma doença que causava o acúmulo de fluido nas cavidades do seu corpo, causando assim inchaço. Em todo o Novo Testamento, a palavra hidrópico só aparece neste texto de Lucas, que registra este milagre. A palavra se refere à hidropisia, que é uma tradução do grego hudrópicos. Algumas versões traduzem esse termo simplesmente por corpo inchado. Tem sido entendido que o acúmulo anormal de líquido no corpo daquele homem era provavelmente sinal de alguma doença grave, talvez nos rins, no fígado, no coração ou no sangue. O texto bíblico diz que a cura deste homem ocorreu enquanto Jesus estava na casa de um fariseu. Parece que um fariseu notável daquela época convidou Jesus para participar de uma ceia importante no dia de sábado em sua casa. Mas o evangelista Lucas não deixa dúvida que o propósito por trás daquele convite não era bom. O fariseu e seus amigos não estavam interessados na companhia de Jesus ao redor da sua mesa, mas na verdade eles queriam observar Jesus bem de perto. O propósito deles era encontrar em Jesus alguma violação, provavelmente na observância do sábado, que pudesse ser usada contra ele. Em outras palavras, eles estavam tentando achar algum motivo de acusação contra o Senhor Jesus. Então o texto bíblico diz que naquela ceia havia também um homem hidrópico. A Bíblia não explica quem era este homem e como ele foi parar naquela reunião. Alguns comentaristas acreditam ou sugerem que talvez os próprios fariseus tenham colocado aquele homem ali para testar Jesus. Outros acreditam que aquele homem pode simplesmente ter entrado no local da refeição sem ter sido convidado. A verdade é que qualquer observação sobre o homem hidrópico, neste sentido, é pura especulação. Nós não sabemos, o fato é que ele estava lá nesta reunião. Durante aquele cenário, aquele episódio, o Senhor Jesus tomou a iniciativa e questionou os intérpretes da lei e os fariseus a respeito da legitimidade de uma obra de cura no dia de sábado. Ou seja, ele perguntou se era lícito ou não curar alguém no dia de sábado. Lucas capítulo 14, versículo 3. Mas os fariseus e os intérpretes da lei que estavam naquele lugar se calaram e não puderam responder o questionamento de Jesus. Então Jesus tomou o homem hidrópico e o curou da sua enfermidade. Lucas capítulo 12, versículo 4. Antes de curar o homem hidrópico, Jesus já havia realizado outros milagres no dia de sábado. Inclusive quando no sábado Jesus curou um homem que tinha a mão enriquecida. Ele também fez a mesma pergunta. Está lá em Marcos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Os estudiosos da Bíblia dizem que os fariseus geralmente entendiam que não era permitido curar uma pessoa no dia de sábado, a não ser que sua condição fosse potencialmente fatal. Então, se uma pessoa estivesse mortalmente doente a ponto de não poder esperar pelo dia seguinte, ela poderia ser curada no dia de sábado. Depois de curar o homem hidrópico e deixá-lo ir, mais uma vez Jesus se volta para os fariseus e faz outra pergunta difícil a eles. Quem de vocês, se seu filho ou seu boi cair em um poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Lucas capítulo 14, versículo 5. Na pergunta de Jesus fica claro o caráter de ação. Se o filho ou o animal de criação de algum dos fariseus caísse num poço, ele aguardaria o final do sábado para tirar o resgate, para tentar o resgate, ou agiria imediatamente? Os fariseus queriam usar a controvérsia em relação à observância do sábado para acusarem Jesus, mas Jesus tinha colocado todos eles contra a parede com este questionamento. Os fariseus tinham um conjunto
enorme de normas que regulamentavam o que era ou não permitido fazer no dia de sábado. Mas assim, não encontraram nada que pudesse rebater a lógica presente na pergunta e no argumento do Senhor Jesus. Então, diante da primeira pergunta de Jesus, eles simplesmente se calaram. Diante da segunda pergunta, eles não foram capazes de dar uma resposta. Primeiro, porque eles escolheram não responder. E depois, não puderam responder e não quiseram. Qualquer coisa que eles dissessem evidenciaria o fato de que Jesus estava certo e eles errados. Então, a cura do homem hidrópico é mais um exemplo bíblico, não apenas da manifestação do poder de Jesus sobre as enfermidades, mas também da sabedoria de Cristo, triunfando sobre os seus adversários, graças a Deus por isso. Eu sou Paulo Domério, espero ter te ajudado aqui de alguma forma. Você está no meu canal, quero pedir para você deixar aqui a sua inscrição, deixar o seu comentário, deixar o seu gostei e compartilhar este vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Faça isso, que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família. Eu aguardo vocês aqui nos nossos próximos vídeos. Fique com Deus. Fica aqui também o meu abraço a todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo.